Alô, alô Brasil, tudo bem com vocês? Eu sou Israel, tô aqui mais uma vez no meu canal do YouTube. Hoje eu não vou falar de livros, como vocês puderam ver pelo título, eu vou dar uma banada aí um pouco nos temas que eu trago. Eu vou acabar mostrando alguns livros para vocês porque são as referências que eu tive, né, para trazer aqui. Então eu vou mostrar uma coisa ou outra, talvez eu leia um trecho ou outro, mas é assim por mera organização, né, por um assunto mais organizacional. Esse vídeo de hoje ele vai ser sobre Lost Medias da MPB, né? Vamos lá, eu não achei nada na internet sobre Lost Medias e MPB, né, de modo que se encaixasse. E eu acho que eu posso contribuir um pouco sobre isso, né, ser a primeira pessoa a comentar sobre isso. Eu acho que tem muito o que falar sobre, essas coisas se conciliam, né? Então, vamos ver o que a gente pode, o que pode surgir disso. E para isso ser um vídeo eficaz, né, levantar um pouco esse debate, para o que eu tô falando, eu não tá falando ao vento aqui, né, e talvez até na esperança da gente achar esses arquivos, né, eu gostaria de pedir que você desse um like aí no canal. Se você gostou, se inscreve aí, acompanha os próximos vídeos, né? E comenta. Sempre bom comentar, até mesmo para a gente estabelecer aí uma relação de diálogo. Bem interessante isso. E assim, se você tem, você sabe onde encontrar uma dessas Lost Medias aqui, se você, sei lá, se tem na Cinemateca da sua universidade, que nem site tem só em VHS ainda, ou se, sei lá, você é um cinegrafista que gravou essas coisas e você até tem uma cópia perdida disso num sótão da sua casa, porque essas coisas acontecem assim que Lost Medias são achadas. Sei lá, você viu essas coisas, mas você gravou numa VHS e tá lá, estocada, você até lembra que tem, mas nunca assistiu, nunca nem viu. É... Comenta, por que não? Vamos tentar achar essas coisas. Eu vou trazer aqui para vocês 5 exemplos de Lost Medias e, claro, explicar tudo, né? Opinar um pouco também. Mas, assim, para isso ser um debate, uma discussão, um diálogo, eu gostaria que vocês comentassem, curtissem, toda aquela coisa, né? Para não ficar só um vídeo de uma pessoa comentando sobre isso, né? Eu acho que seria bom isso ter continuidade para que isso não seja, para que esses cinco arquivos que eu comentei, eles não sejam só mídias perdidas, né? Que isso dê em alguma coisa. Mas vamos lá, eu tô falando vários nadas até então. Vamos começar com a parte temática do vídeo, né? Os conteúdos. Antes de tudo, o que é uma Lost Media, né? E assim, eu não vou ficar falando só o termo em inglês, eu acho que mídia perdida, né? Me encaixa. Então talvez eu intercalhe, eu fale só em português, enfim, não sei. É basicamente uma coisa que foi registrada, uma mídia que foi registrada, que foi gravada e tal, mas cadê? Sumiu, né? Existem até coisas que foram transmitidas na televisão, mas desapareceram, pura e simplesmente desapareceram, ninguém sabe onde tá, não tem na internet em lugar nenhum. Deve até estar em algum lugar, né? Mas assim, cadê, né? Deve estar perdido em algum lugar. Muita coisa que acontece hoje ainda vai se tornar uma lost media. Por exemplo, se hoje eu apagasse meu canal no YouTube, tenho certeza que, sei lá, as pessoas não salvariam vídeos de um terceiro falando sobre livros, né? A não ser por um motivo muito específico. Ainda mais porque até então eu tenho uma quantidade ok de inscritos, né? Não sou uma pessoa famosa nem nada do tipo. Então, alguns dos meus vídeos seriam mídias perdidas, né? Por que não? Até mesmo porque eu não tenho, eu não salvo, eu gravo, posto, já pago, então certamente seria uma mídia perdida, né? E é basicamente isso. Existem pessoas que querem recriar algumas mídias perdidas, né? Por exemplo, aqui no Brasil a gente teve uma animação, a primeira animação brasileira chamada O Kaiser, que era uma crítica à Primeira Guerra Mundial. E não sobrou nada. A gente tem um frame só
A gente tem uma só imagem que foi publicada num jornal ali e tal, mas a gente não tem mais nada. E existe um documentário sobre o Kaiser, onde várias pessoas da animação vão tentar recriar ali, na verdade criar, né? Pegar ali mais ou menos o que já é sabido sobre esse curta e tentar recriar ali, né? O que teria sido aquilo. Basicamente isso, existem. E os motivos pelos quais coisas são mídias perdidas são variados, né? Eu sei que isso, principalmente para cinema. Antigamente, as fitas, né, naqueles rolos e tal, elas eram inflamáveis. E acontecia muito incêndio, isso no começo do século XX, né? Acontecia muito incêndio, as condições não eram muito legais. Hoje a gente tem superprodutoras e tal, né? A partir dos anos, sei lá, 80, eu acho, isso se tornou uma indústria bilionária, uma indústria cultural em geral, musical e tal. Virou uma coisa ali de louco. Mas antes disso, não. Então, coisas eram mantidas ali em situações não muito legais e acabavam pegando fogo, e tem muita coisa que se perdeu para sempre, né? Tem muita coisa que ficou perdida há muito tempo. Por exemplo, eu lembro que... Vocês sabem, eu acho que vocês devem saber aquele curta de 1900 e... sei lá, 1900 e Guaraná com rolha, do Georges Méliès, aquele Viagem à Lua, que a lua bate... que o foguete bate no olho da lua e tal. Tinha uma cópia colorida desse curta feito pelo próprio Méliès com a sua esposa. E ficou perdido por muito tempo, foi achado no século XXI, né? Então ali, mais ou menos 100 anos depois que isso existiu, né? Isso muito por causa desses incêndios, também por causa das guerras, né? A gente teve ali duas guerras que destruíram muita coisa na Europa, enfim, né? Que mais? Às vezes, muitas questões, isso mais essas últimas décadas, questões de direito autoral, questões de contrato, questões de autorização de uso de imagem, né? Enfim, então é muito difícil, tem muitos poréns do porquê coisas não são publicadas. A gente acha, a gente tem essa impressão de que é só você postar na internet, mas não é bem assim. Isso pode trazer problemas, né? Então a gente tem... E assim, isso, infinitos motivos e pequenices. Eu tô falando coisas mais gerais, mas certamente, sabe, muitos motivos. Existem casos no cinema, existem casos ali na televisão, né, que são vários, inclusive. E eu vi que muitas das pessoas que falam sobre Lost Medias aqui na internet, elas falam mais sobre sites e sobre jogos, né? Isso porque, sei lá, essas pessoas elas são novas, são jovens, algumas são até mais novas que eu. Eu tenho 22 anos, então eles são realmente pessoas bem jovens e elas vão falar do que elas têm mais contato, né? Do que elas realmente sabem que é uma mídia perdida e tal, não existe mais, existe só na memória e etc. E existe pouca coisa da cultura brasileira que, sei lá, né, existe pouca nessas pessoal que compila as mídias perdidas, né, tenta ali criar a história, não tem quase nada sobre literatura, não tem quase nada sobre música popular brasileira. Então eu quero trazer um pouquinho aqui de coisas que eu pesquisei. Eu andei pesquisando muito sobre Lost Media ultimamente. Eu descobri recentemente esse conceito e eu fui me aprofundando e eu vi que ninguém falava sobre esses cinco que eu vou falar, e eu acho que são coisas importantes, né? Não são só vídeos aleatórios que se perderam, mas vídeos que podem, de alguma forma, poderiam, né? De alguma forma, responder a algo sobre a história da nossa música popular brasileira e que não tá mais aqui. E sei lá, pode ser que nunca apareça, pode ser que apareça, pode estar guardado em algum lugar enfim. E eu acho muito curioso, eu achei muito curioso, né?
esse conceito de Lost Medias para a contemporaneidade? Porque isso é uma coisa que sempre existiu. Hoje a gente tem pouquíssima coisa da Grécia Antiga, né? A gente tem pouquíssima coisa inteira dos gregos. Homero mesmo, a gente tem só 2 obras. A gente tem Ilíada e Odisseia. E na própria Poética de Aristóteles, que por muito tempo foi uma mídia perdida, era um livro que as pessoas não achavam de jeito nenhum, na Poética de Aristóteles, o Aristóteles cita o nome de uma comédia, de um poema cômico, que Homero teria feito. Eu não vou lembrar o nome de cabeça agora. Ele cita isso, mas assim, a gente só sabe o título, por causa do Aristóteles. A gente não sabe mais nada. A gente tem, por exemplo, na mesma Poética de Aristóteles, e assim, na Poética, quando você pega para ler, e é uma obra que está incompleta, inclusive, isso vai ser explorado no Nome da Rosa, que já tem vídeo no canal. Você vai lendo a Poética, ele vai citando várias obras, vários poetas da época, que não se sabe nada. O próprio Homero, a gente não sabe se ele existiu, tanto que tem gente que nem fala poema escrito por Homero, fala poema atribuído a Homero. E lá na Poética a gente tem, por exemplo, um poema que seria uma versão satírica da Ilíada. E não existe hoje isso. Eu acho incrível, assim, a gente se concentra muito, a gente não, o pessoal que fala de Lost Media se concentra muito, assim, em televisão e jogos, as coisas que a gente tem mais contato hoje, né? Coisas que fariam um pouco mais sentido para nossa vida cotidiana, mas isso existe desde, sabe, não existia, sei lá, as pessoas moravam, sei lá, tipo, uma vez um colega meu disse uma coisa incrível. Tem mito da caverna. A caverna era a própria casa do Platão. As pessoas viviam em condições, assim, tenebrosas e não chegou até hoje. Então a gente se concentra muito com coisas de hoje, coisas de 20 anos que já desapareceram, mas desde sempre existiu, né? A própria cultura africana, ou melhor, as culturas africanas, elas eram muito calcadas na cultura oral. Então eram coisas que eram mais memorizadas e ditas do que escritas, do que registradas por meio da escrita mesmo, da leitura e da escrita. E hoje, a forma canonizada que a gente tem de transmitir conhecimento é a escrita. E assim, afunilando mais um pouquinho, escrita em livros ou periódicos universitários. Então, uma coisa, um quadrinho, por exemplo, um post de Facebook, ou sei lá, um texto no Medium, ele não teria tanta relevância intelectual, sei lá, como um livro ou como um artigo acadêmico, porque no cânone de hoje de conhecimento, isso se consolidou assim. Então, muitas coisas das culturas africanas também estão perdidas para sempre, né? A gente tem muitos arqueólogos que vão e registram sobre aquele olhar europeu, toda aquela coisa, mas assim, são coisas que muito daquilo se perdeu. Não tem nem como imaginar assim a, o que era relatado, o que era pensado, né? Por exemplo, em várias culturas ali na África, né? Enfim, tem também, e isso foi solucionado, que eu acho curiosíssimo, tem o Jung, famoso Jung, e ele tinha 2 projetos pessoais mesmo, de escrita, ali de tentativa de escrita e tal, né, até mesmo para exercer a criatividade dele. Ele tinha 2 projetos, o Livro Vermelho e os Livros Negros. O Livro Vermelho era um livro de pinturas, principalmente de Jung, pinturas, fábulas, coisas assim para ele mostrar para os amigos, assim, coisas mais artísticas, né? Não eram textos técnicos e tal, eram coisas mais inventivas, mandalas e etc. Enquanto que os livros negros já eram uma coisa mais confessionária, uma coisa mais para ele. E por muitas décadas, esses 2 projetos
ficaram guardados pelos herdeiros de Jung em cofres, né? As pessoas até sabiam da existência, os junguianos. Por muito tempo souberam da existência disso, porque era referenciado em outros lugares, ali na referência junguiana, mas isso só chegou a público agora no século XXI. O Livro Vermelho, se eu não me engano, ele é de 2009, e os livros negros, aqui no Brasil, não sei lá fora, mas não foi muito distante disso, os livros negros chegaram no Brasil no meio da pandemia, né? Então, ali bem recente, se eu não me engano, foi 2021 mesmo, no começo de 2021. Então, assim, uma coisa super recente, né? É isso, coisas que ficaram perdidas. Então, você imagina, a pessoa sabia da existência desses livros, ficou esperando por isso por muito tempo e só veio à tona agora. Por muito tempo ficou perdido. Enfim, isso pode ser, lost medias podem ser solucionadas também. E a cultura brasileira é cheia de mídias perdidas. Porque a gente está no país de terceiro mundo, né? Assim, as pessoas não vão valorizar cultura. E quando eu digo pessoas, não estou falando, sei lá, público ou pessoas em geral. Estou falando isso é um projeto, isso não interessa o governo, isso não interessa a classe reinante, né? Quando a gente pensa em figuras como Luciano Heng, e etc. Isso realmente não interessa. O que é muito interessante é que a classe reinante ela não dá as caras. Você tem uma exceção ou outra, por exemplo, esse sujeito que eu citei, mas, no geral, a gente não sabe quem é, né? E isso não interessa a essas pessoas. O que interessa é ter mão de obra e crédito e lucro, claro, né? Então, sei lá, muita coisa você perde mesmo. Não é importante, não é interessante. Então a gente tem muito disso tudo. E isso não só de hoje, né? A gente tem desde sempre. Não interessa ao governo também, sei lá, por que que o governo vai querer estocar, vai querer gastar dinheiro, vai querer pagar salário de pessoas para investirem na cultura brasileira, para catalogar e investir na cultura brasileira. Enfim, é muito triste, mas isso acontece, e aqui no Brasil a gente tem muita lost media. E até mesmo porque a gente tem uma cultura televisiva colossal, não é? Desde a ditadura militar, onde isso foi impulsionado muito, a gente tem um acervo gigantesco de televisão, né? A gente tem... E assim, não tem como armazenar tudo. Com a internet tem. Mas assim, por muito tempo era físico o armazenamento de coisas. E assim, eu trabalho numa livraria, por exemplo. Eu sei que assim, livro, não livro, né? Mas assim, de um em um, você tem um volume gigantesco, né? Se você imagina uma televisão gravar e armazenar todos os episódios de todos os programas naquele rolo assim, não tem como, né? Então, uma hora ou outra, as pessoas acabam descartando, as pessoas acabam gravando coisa em cima, ou acaba perdendo, acaba se prejudicando. Isso vai acontecendo mesmo. Não é para acontecer, claro, né? Mas assim, isso acontece. E é isso. A gente tem bastante. Eu adoro MPB, eu acho que a gente consegue contar a história do Brasil com MPB, igual o Ezra Pound falava, o artista é a antena da raça. Então eu acho que a gente tem Na MPB isso é muito nítido. As vozes, né, elas estão enunciando, elas estão emitindo o que as pessoas estão pensando no Brasil, né? Até mesmo quando isso não é intencional, e na maioria das vezes não é. A gente tem ali o período da ditadura militar onde isso é intencional, a gente tem hoje que a gente tem uma cultura assim de MPB mais alternativa, que ela também faz isso bem intencional, essa coisa da crítica, né? Essa coisa da revolta, da resistência também. Mas, em linhas gerais, isso não é intencional. Por exemplo, ali do começo dos anos 2000 até 2010, 2012, dá até para esticar um pouquinho para 2014, na Copa, que foi aqui no Brasil, a gente tem uma música muito feliz. Sim. Tudo bem, existem exceções, não é geral, né, gente? Enfim, a gente tem, por exemplo, Racionais e tal.
que é excelente, mas no geral, a música que as pessoas assoviavam, a música que tocava na televisão e tocava no rádio, era a música mais feliz, era Restart, sabe? Era Skank, toda aquela coisa, né? Aquela coisa mais praiana, não sei o que, porque a gente tava numa condição financeira legal, o Brasil tava bem representado, e etc. Vocês sabem disso, não preciso ficar estendendo. Enquanto que de 2014 pra frente a gente tem uma coisa um pouco mais uniforme, a gente vai ter uma coisa de um outro lado, uma coisa, igual eu já comentei, uma coisa mais da crítica, não é? Uma coisa um pouco mais da resistência, uma coisa um pouco mais de enunciar vozes e tal. Então a gente consegue ter um paralelo aí do Brasil e muita coisa de antigamente, né? Vou falar tipo década de 80, década de 70, sumiu. Espero, gravando esse vídeo, que a gente possa encontrar isso em algum lugar e vamos a... Finalmente, não? Vamos às Las Mídias, que eu selecionei para comentar aqui com vocês. São só 5, na verdade existem muitas mais, mas eu acho que essas aqui, elas são magistrais para a gente entender um pouco da canção. Eu quero começar com uma do Itamar Assunção. O Itamar Assunção é uma referência muito cara para mim. Eu fiz uma iniciação científica sobre Itamar Assunção na minha graduação. Estou formado já, graças a Deus, mas tive a oportunidade de estudar Itamar Assunção. E ele foi... muito provavelmente você não o conheça, a não ser que você já me conheça, porque eu vivo falando dele. Mas ele foi um artista que ele vem da geração dos anos 80. Assim, melhor, quando ele começa a gravar é nos anos bem 1980 mesmo, ali pra frente. Ele queria fazer uma música inventiva, uma música criativa, mas ele deu com a porta na cara, porque bem em 1980 as gravadoras começam a priorizar música comercial, começam a valorizar mais o pop, começam a valorizar mais, assim, sei lá, músicas que eles conseguem, músicas baratas, claro, e músicas que eles conseguem substituir muito fácil por uma próxima, né? Uma próxima com a mesma fórmula. Acaba aquela coisa da pessoa que canta e compõe, né? Nos grandes meios. E o Itamar Assunção, ele era um cara que escrevia e compunha, ele queria uma coisa inventiva, ele queria uma coisa até mesmo espantosa, que era muito comum na Tropicália e tal, né? Uma coisa muito comum do rock também. E ele queria isso, ele queria investigar isso. E ele tem até uma canção que chama Prezadíssimos Ouvintes, onde ele fala que o que ele queria mesmo, ele já cantou em vários lugares, já cantou em teatros, já cantou enfim, em vários lugares, mas o que ele queria mesmo era cantar na televisão. Então, ele tá cantando, só que ele queria ser escutado, né, por muita gente. Que eu acho que é o que motiva as pessoas, o que motiva você a cantar, a não ser que seja por um motivo, assim, de aliviar os males e tal, mas o que motiva alguém a cantar é justamente ser escutado também, não? E passar uma mensagem pra alguém, fazer aquilo ter um pouco mais de sentido. E ele teve a oportunidade de ir na Globo, num festival de canção chamado MPB Shell, né? Festival de canção eu vou falar um pouquinho mais pra frente, porque eu tenho um aqui que vai envolver o festival de canção também. Mas era basicamente uma competição que acontecia nas televisões, mobilizava tudo, televisão, rádio, jornal, revista, as próprias gravadoras. Era uma coisa que demorava era uma temporada mesmo, não era uma coisa de um dia só, era uma temporada, e era uma competição ali, como se fosse Copa do Mundo mesmo, de cantores, compositores, intérpretes e etc. E ele participou de um chamado MPB Shell, que foi patrocinado, obviamente, pela rede de postos de gasolina. E ali a gente tinha música bonitinha, a gente tinha, sei lá, Guilherme Arantes, tinha o Aguinaldo Raiol e etc. E chega o Itamar Assunção, com essa música espantosa que eu já comentei.
ele faz uma música, ele faz a performance de uma música chamada Denúncia do Santos Silva Beleléu, que no álbum, que ele realmente gravou isso no álbum também, é uma música que tem ali quase... Ela é uma música bem longa, tem ali 6, 7 minutos, mais ou menos. E ele resolveu levar essa música pra TV, pra Globo. E é uma música a muitas vozes, tem a dele, tem um backing vocal feminino, tem toda uma questão da performance, ele chama uma atriz, a Denise Assunção, pra fazer toda a apresentação, tem toda aquela coisa, eles olham pra câmera encarando a câmera e tal. E no meio da apresentação, que aqui que tá o ponto, um dos pontos-chave ali, eles combinaram, e não combinaram com a Globo, eles combinaram entre eles, assim, de fazer silêncio todo mundo e ficar encarando a câmera, né? Então todo mundo faz silêncio, fica ali olhando feio pra câmera, e depois de um minuto voltar a música, né? Ela começar baixinho e ir aumentando. Ok, vamos lá. Isso não foi comum para a época. Eu tive a oportunidade nessa iniciação científica de entrevistar Ademir Assunção, que foi um colega artístico de Itamar, ele acompanhou ali, ele trocou ideia com o Itamar, toda aquela coisa. E ele disse que quando isso aconteceu, as pessoas foram ao delírio. Sim, as pessoas dos bastidores da Globo, porque elas não estavam entendendo o que estava acontecendo. Nossa, ele esqueceu a letra, parou de pegar o som, quebrou a caixa, o que aconteceu? Todo mundo ali. E é aquilo. A televisão era o meio de comunicação na época. Um minuto de televisão era algo caro. Era algo muito caro. E ele soube aproveitar disso para fazer uma coisa inventiva, né? Para ficar ali encarando a câmera. Uma coisa até de afronta. Porque esse espaço da televisão não dava lugar para alguém como Itamar Assunção, né? Então ele tem essa coisa aí meio da crítica. Não existe vídeo disso. Ou melhor, existe, o vídeo passou na TV, né? Mas o que acontece? Você não acha na internet. Já procurei em algumas bibliotecas, assim, não existe. Mas eu sei que em algum lugar isso tá, porque num documentário daquele momento em diante, que conta a vida de Tamar Assunção, você tem pequenos trechos. Mas sim, pequenos trechos mesmo. Você só tem esse trecho de encarando a câmera, um pouquinho assim, mas assim, se você somar tudo, deve dar uns 5 segundos. Então, até existe vídeo disso, deve estar no arquivo pessoal de alguém, mas não está na internet. E isso é interessante para a gente entender um pouco os festivais, porque quando teve isso, o Itamar ele foi meio que desclassificado do festival, deram um prêmio para ele de melhor pesquisa, que era um prêmio que não existia, e no que deram esse prêmio, ele deixava automaticamente de competir nas outras categorias. Então teve essa coisa que deu o que falar, que todo mundo estranhou, né? As pessoas ficaram comentando, ficaram pensando sobre isso. Porque esses festivais, eles eram conversa de táxi, sabe? Conversa de ponto de ônibus. As pessoas comentaram sobre isso e já deram um jeito de tirar o cara da jogada para ele não se apresentar de novo. Isso é interessante para a gente entender esse momento da MPB, essa transição de quando a música popular inventiva, a música inventiva brasileira deixou de ser valorizada e começou a ser valorizada a música comercial, não é? Na indústria comercial, musical, artística, etc. E também para entender um pouco do Tamar Assunção, a gente tem o álbum desse festival MPB Shell, o álbum sonoro mesmo. E a música do Itamar é a versão de estúdio. Não, ou melhor, não é de estúdio. É a versão que o Itamar gravou num álbum dele para essa canção, né? Então, o que a gente tem no álbum MPB Shell, Festival, não sei o que, quando tem lá Denúncia do Santos Silva Beleléu, não é o que foi pra TV. É a música como Itamar gravou no álbum dele às próprias custas. Enfim. Se você tem esse vídeo, eu tô louco de vontade de ver esse vídeo faz muito tempo. Então, se você tem isso, você sabe de alguém que teria, comenta aí. Ou entre em contato comigo, sei lá. A gente tem, falando ainda de Festival da Canção. E mais uma coisa, me esqueci. Em um pequeno adendo aqui, a gente tem... Existe esse livro aqui, Na Boca do Pod,
que ele vai falar sobre Tamara Assunção, Arrigo Barnabé, esse pessoal. E aqui eu acho o nome de... Ele tem todos os cronogramas dos festivais universitários no Paraná, principalmente. Tem ali tudo, todas as canções, todos os artistas que participaram. E a gente tem aqui duas canções de Tamara Assunção que eu não achei registro em lugar nenhum, isso durante a iniciação científica. Duas músicas, né? A gente tem I Am Black, que eu assim, não sei se ela tá em inglês, se ela tá em português, eu sei que o título tá em inglês mesmo, que foi censurada pro festival, mas ele rapidamente substituiu por Caboclo da Mata, que eu também não acho em lugar nenhum, né? Não sei o conteúdo, não sei o que seria. São canções que eu sei o título, eu sei que uma delas foi censurada, mas não sei mais nada. Não sei nem o idioma de uma delas, né? Não sei. Eu entendo que a I'm Black tem uma coisa meio revoltosa aqui, eu gostaria de entender o que seria, mas não existe pra gente, não tá nesse plano. Eu queria muito ver isso materializado. Caboclo da Mata, não sei o que seria, não sei se seria uma coisa revoltosa também, se não seria. Eu sei que a gente entende que pelas duas a gente tem uma identidade aí do Itamar que ele busca enaltecer, essa identidade afro-brasileira. Mas só isso também. E essas canções, elas são de 71. O Itamar, ele tinha ali por seus 22 anos, mais ou menos, né? Então ele é um Itamar jovem. O Itamar, desse episódio da TV que eu falei, ele é o Itamar de 1982, 83. Então, o Itamar jovem, ele é mais rebelde, ele é menos... O que seria? Do que a gente tá falando? Eu não sei, não tem como saber. O primeiro disco de Itamar, os primeiros registros aí sonoros que a gente tem são de 1980. Então, assim, são 9 anos depois desse festival aí que eu acabei de comentar com vocês. E falando em festival, a gente teve esses festivais aí que eu comentei, né, que eles mobilizavam tudo. E quando a gente fala hoje de música popular brasileira, que a gente vai lembrar de quem? A gente vai lembrar da Elis Regina, a gente vai lembrar do Milton Nascimento, a gente vai lembrar do Caetano Veloso, do Gilberto Gil, Maria Bethânia, Gal Costa. Essa galera, né? Dá até pra esticar um pouco, chegar até nos rocks ali dos anos 80 e tal, mas já é uma outra coisa, já é uma fase ali de transição. Mas quando a gente fala de MPB, geralmente a gente lembra dessas pessoas, Chico Buarque e etc. E as pessoas, elas eram próprias eram crias, não é? Da era dos festivais. Os festivais aqui de televisão que aconteciam. E eu recomendo muito a leitura desse livro aqui. A Era dos Festivais, uma parábola, escrito pelo Zusa Homem de Melo. É um livro sensacional para todo mundo que se interessa por MPB. Nossa, e ele é escrito de um jeito muito bacana, né? Eu acho que é uma leitura necessária. Foi publicado pela 34, vocês sabem, a 34 é super caprichosa. E aqui ele vai contar a história de todos os festivais da canção dessa época, né? Dessa época ali, onde isso era popular, onde isso era assunto, né? Onde isso fazia parte do imaginário cultural de então. E teve o primeiro festival ali da canção, que ele tinha uma intenção ali, Festival da Canção Brasileira, ele tinha uma intenção meio que de lazer, né? Não era nem divulgar a MPB, tanto que foi uma coisa mais para os mais chegados, né? E eles não valorizaram tanto o caráter comercial disso, virou mais fazer sala para algumas pessoas. No segundo, a gente já tem um cenário totalmente diferente. Mas esse primeiro, do jeito que ele foi pensado, foi isso. E a gente não tem registro de quase nada disso. Não passou na TV, foi num hotel, foi com membros da elite, empresários e tal. E as canções, a gente não tem registro. Assim, elas não foram gravadas. Foi prometido na época um álbum. Prometeram que ia sair um álbum e tal, mas nunca saiu, né? E tem canções que, assim como eu comentei de Itamar, a gente tem só o título. Esse primeiro festival, no caso, ele é de 1960, e a gente sabe que a canção que ganhou esse primeiro festival da TV Record
foi a Canção do Pescador. A gente só sabe isso, né? Apenas. De resto, nada, nada. Mas assim, foi a semente que brotou assim toda uma geração de artistas, né? Mas assim, nada, nada. E seria interessante para a gente entender essa geração que veio depois, entender a geração que veio depois dessa geração, né? Tá ali tá germinando ali, né? Então acho que seria curioso. Não tem muito o que acrescentar sobre essa, né? Só que não chegou até a gente, fez muito sentido naquele momento ter esse festival da forma que teve, mas hoje, cadê, né? E esse eu acho que nem deve ter o registro, só se tiver, assim, não sei se foi gravado, claro que a gente deve ter pelo menos as letras, assim, das canções em algum lugar, ou não, em algum papel, isso foi escrito em algum papel, mas cadê? Sumiu para sempre, né? Prometeram um álbum, sei lá, será que gravaram um áudio do negócio? Porque nunca lançaram, enfim, né? Não tem muito o que acrescentar sobre esse, mas assim, é uma peça importante aí do que a gente entende como música popular brasileira e não tá em lugar nenhum. Vamos lá. Tem um que eu acho que é curiosíssimo, e isso eu adoraria ver, que é um episódio com o Caetano Veloso agora. Caetano Veloso, ele no começo ali, na época da Tropicália ali, final dos anos 70, toda aquela coisa, né, espantosa, eles gostavam de conciliar coisas legais com coisas novas, né, coisas que já eram acostumadas ao ouvido do público, com coisas novas. Por exemplo, no próprio Panis et Circenses, famoso Panis et Circenses, a gente tem ali a primeira canção, ela já traz ali o nome de uma procissão, né? A procissão do Ora Pro Nobis. Então eles vão conciliar coisas que já eram tradicionais com coisas novas, né? Eles vão conciliar o velho com o novo. Então tem todo esse jogo, e é uma coisa que não necessariamente te repele, porque se eles só colocassem coisas novas, eles iam repelir, porque o espanto, ele não vai te causar uma sensação de beleza. E eles sabiam disso, eles brincavam com isso. Por isso que eu acho genial essa coisa da Tropicália, porque é uma música legal, é uma música que te dá prazer de ficar escutando, mas é uma música completamente dissonante. Né? Ou melhor, ela não é completamente dissonante, ela é dissonante e eles brincam com isso. Né? O próprio começo daquele objeto não identificado, na versão da Gal, é um estrondo, não é? No meio da própria canção Panis et Circenses, aquilo acaba, a canção corta ali no meio, e ela vai crescendo até, e ela nasce de novo, ela vai crescendo até virar um caos total, pessoas batendo talheres, e etc. E nesse Tropicália Panis et Circenses no álbum, a gente tem canções de outras pessoas. A gente vai ter aquela canção Coração Materno, ela já era uma música popular, já era uma música conhecida. Caetano só regrava. E o que é muito interessante, essa coisa de misturar o velho com o novo, o próprio primeiro álbum do Caetano, né, solo, ou melhor, não era solo, é com a Gal, chama Domingo, ele é de bossa nova, né? Assim, não é de rock, não é de nada, é de bossa nova. Mas por que eu tô falando disso tudo? Porque teve um programa chamado Divino Maravilhoso, porque igual eu já estava comentando, o MPB mobilizou vários canais de comunicação. E Divino Maravilhoso foi um programa ali que passou na TV, né? Deram ali oportunidade para o pessoal, para a galera da Tropicália ter um programa na televisão, apresentar as músicas com um grau de liberdade muito grande que contrastava totalmente com a ditadura militar de então. Né? E o Caetano teve uma ideia assim brilhante, que assim é realmente uma coisa bem curiosa e muito radical para a época. Era dezembro, tem a questão do AI-5, lógico, e tem aquele clima de Natal em dezembro. E ele decidiu fazer uma afronta, só que uma afronta
que ele até registra no Verdade Tropical, né? Grande livro. Eu li só nessa edição, não sei se ele editou alguma coisa nas edições que vem depois, essa aqui é a primeira edição, tá? Sei lá, se ele editou, comentem aí em algum lugar. E ele tem a ideia de cantar Boas Festas, aquela canção do Assis Valente, anoiteceu, parará. Como que é? Eu pensei que todo mundo fosse filho de Papai Noel, que é uma música tristíssima, e as pessoas cantam alegremente, o pessoal canta no coral da escola, virou aí a canção brasileira de Natal, né? Enfim, e eu vou ler aqui para vocês o que ele fez. Tínhamos um programa já escrito para ser exibido na semana do Natal. Eu próprio, numa homenagem ao grande compositor suicida Assis Valente e numa desmistificação das róseas sentimentalidades natalinas, cantaria a linda e triste canção Boas Festas daquele autor, apontando um revólver para minha têmpora. E assim fiz. A canção, originalmente uma marchinha, e que no Brasil está tão identificada com o Natal quanto o Jingle Bell, embora a letra proteste contra o fato de que alguns recebem presentes de Natal e outros não, fora despojada de seu ritmo e era apresentada como um adágio com as sílabas da letra escandidas. O resultado, que ainda vi no vídeo, era assustador. Fiquei orgulhoso porque considerei que ali havia densidade poética, mas intimamente arrependido por crer ter, talvez, mais uma vez, ido longe demais. E no dia 27 de dezembro, Gil e eu fomos presos, né? Então esse foi a gota da água. Imagina, o cara cantar na semana de Natal uma canção triste, de um jeito completamente horripilante ali, uma coisa que não necessariamente causa beleza, mas que era canção tradicional do Brasil, né, pro Natal, com uma arma apontada pra cabeça, na televisão, sabe? Eu acho que isso realmente aconteceu e não tem registro, né? A gente não acha isso. E é um momento histórico da televisão brasileira, é um momento histórico da música popular brasileira, pra gente entender a ditadura, né? O que exatamente tem ali de tão... Claro que ele contando aqui já é uma coisa meio tenebrosa, mas a gente teria que ver isso para ver, sabe, entender quais eram os limites, os padrões ali de censura, entender, sei lá, como isso foi, né? O espanto que isso causou, com que necessariamente a gente está falando. A gente tem um relato dele aqui, né? Deve ter um relato de quem assistiu também. Mas com o que a gente está falando? Não dá para saber, a gente só tem o comentário do Caetano. E ele é uma coisa espantosa, e cadê? Né? Enfim, eu acho que isso a gente teria muitas outras questões, né? Aqui do Brasil, também porque isso, igual ele comenta, foi o estopim para que eles fossem presos políticos, que mais para frente seriam expulsos, seriam exilados do Brasil, não é? Enfim. A gente tem também, agora próxima Lost Media, a gente tem a Boa Saudade. Boa Saudade foi um programa de televisão que a MPB, ou melhor, a televisão ela foi muito estimulada ali no final dos anos 60 e no começo dos anos 70 pela ditadura. E eles... E a música ela sempre foi muito presente no Brasil, né? Já tinha uma cultura de rádio legal, porque o Getúlio estimulou o rádio, aí chegou a ditadura e eles estimularam a TV. Existiam muitos programas de música na televisão. Hoje a gente quase não tem isso, né? A gente tem uma coisa ou outra, mas existia uma cultura musical televisiva. Né? A gente tinha o Fino da Bossa, que era com a Elis, né? Que ela cantava samba junto com o Jair Rodrigues. A gente tinha os festivais da canção que eu comentei, e a gente tinha o Boa Saudade. Boa Saudade era um programa apresentado pela Elisete Cardoso. Ele não era de bossa nova, tá? Bossa, na época, era uma coisa bacana. Era como, por exemplo, você falar, sei lá, uma coisa leve e bacana, né? Não é só legal. Mas seria como dizer, sei lá, onda, talvez, né? Eu acho que essa é uma boa tradução para bossa.
mas era uma coisa bacana ali que acontecia, uma coisa leve e bacana. E tudo que envolvesse público jovem, naquela época começou a ter esse nome de bossa, né? Então, sorveteria, bossa, sei lá, bossa, sorveteria, ou barbearia, ou bar, ou lanchonete. Bossa era uma palavra da moda ali na época. E que era ligada à música também, né? Tem esse sentido de, até mesmo de ritmo, né? Ali dentro. É... Tanto que tem até aquela música da Carmen Miranda, não é dela, né? Ela interpreta, mas ela diz que ela conhece uma moça que ela é uma bossa e ele é um boçal. Então, hoje a gente liga muito a palavra bossa com bossa nova, mas ela originalmente tem outro sentido, né? Que não persistiu, essa palavra caiu em desuso, só é usada para falar de bossa nova mesmo. Então, bossa nova era esse ritmo novo, essa onda nova, né? Saudade era porque era um programa de músicas antigas, justamente. Era um programa que falava da tinha lá o fino da bossa, que era pro público jovem, e tinha Boa Saudade, que era justamente pros pais, mães, tios, tias, avós dessas pessoas. E não tem nada. Não existe nada disso em lugar nenhum. Eu acho que seria interessante, porque a gente não sabe muito bem assim, isso em todas as épocas. A gente não sabe muito bem o que as pessoas gostavam. Podem reparar, quando a gente estuda assim Idade Média ou, sei lá, Brasil colônia, a gente não sabe direito que as pessoas, os gostos das pessoas. Então eu acho que ter um programa assim, né, poderia revelar muita coisa sobre a canção brasileira da primeira metade do século XX. A gente sabe algumas coisas ali, quem se aprofunda, claro que sabe mais, tem ali contato com mais coisas, mas assim, superficialmente, o que a gente tem? Tem o Noel Rosa, Aracide Almeida, que é de 50, né? Mas assim, Noel Rosa, Aracide Almeida, Mário Reis, sei lá, marchinhas de carnaval, samba, e não era só isso, né? E eu acho que ter hoje um programa como Boa Saudade poderia responder algumas dessas coisas, né? Algumas dessas questões. O Zusa Homem de Melo, que foi o autor da Era dos Festivais que eu mostrei para vocês, ele foi no Roda Viva em 2018, 2019, por ali, e ele disse que ele tem gravado tudo, e que ele ia disponibilizar em breve. Só que não aconteceu. E ele faleceu, então assim, não sei, deve estar em algum lugar, eu não sei se está no Arquivo Nacional e tal, mas assim, não tá fácil, né? Não tem no YouTube. Você joga ali na internet, você não acha. E seria legal ter isso. O cara tem gravado já, né? Você tem contato com a família de Zusa Homem de Melo? Comente, fala pro pessoal disponibilizar isso, porque seria importante para quem estuda MPB. E para finalizar, a gente tem... tinha lá o Flávio Cavalcante, que foi aí um apresentador super conhecido no Brasil, né? Ele era um sensacionalista, toda aquela coisa. Ele pegava... E ele era muito reacionário. Reacionário mesmo. Você acha vídeos dele falando mal de rock, e assim, hoje o rock, entre os reacionários de hoje, é uma música legal, só que naquela época era, né, aquela época ali, anos 70, 80, não era tão legal, era uma afronta e tal. E ele fala mal disso tudo, ele pegava as músicas que faziam sucesso na época, nunca era uma música que não fazia sucesso. Ele pegava as canções ali que faziam sucesso na época, artistas queridos da mídia e tal, e ele opinava sobre eles. E se ele não gostasse, ele quebrava o álbum ali no meio da TV, né? Ele pegava ali e quebrava mesmo, falava mal e quebrava. Xingava de todos os nomes possíveis, porque é televisão, né? Se não for assim, não vende. É isso que a galera gosta. Assim, eles disseram. E ele quebra em algum momento ali no programa dele o álbum dos Secos e Molhados, que é muito importante também para MPB, né? E assim, o que exatamente ele fala? Por que que ele vai considerar isso como um disco maldito, sei lá, um disco que as pessoas não precisam ouvir, um disco, uma porcaria? Por que exatamente? Eu acho que ter isso poderia responder não só coisas
não só questões do imaginário nacional, ou responder até algo sobre a história de Secos e Molhados, história da canção um pouco mais libertária, libertadora, não, eu acho que fica melhor, brasileira, como pode responder aí, sei lá, sobre essa performance queer artística. O que as pessoas pensavam disso na época de seu lançamento, ali no final dos anos 60? Né? Eu acho que isso pode ser muito... Esse vídeo pode responder muitas questões, ele pode abrir novas questões também. E nem é uma coisa tão longa, né? Não sei quanto tempo durou isso aqui, uns 3 minutos, o cara falando lá e quebrando. E não acha em lugar nenhum, né? A gente sabe que existe porque teve gente que assistiu e relatou, mas cadê, né? Pois bem, gente. Esses foram os pontos aí que eu queria trazer com vocês. Eu espero estar contribuindo de alguma forma com isso aqui. Pode ser que eu não contribua com nada, e as coisas acontecem, né? Igual falava o Beckett, falhar, falhar de novo, falhar melhor, né? Então eu acho que os projetos que a gente faz ao longo da vida são assim, a ordem que a gente fale, não que a gente não falhe. Alguma coisa ou outra a gente ganha, né? Mas no geral a gente falha. E é isso. E falando em Beckett, uma, sei lá, menção... Não é nem uma menção honrosa, mas assim, gente, muita galera do teatro brasileiro grava todos os espetáculos e não posta. E eu acho isso uma coisa tenebrosa, né? Então, assim, se você trabalha com teatro e a sua companhia costuma gravar os espetáculos, quando acabar a temporada, sei lá, 2 anos depois de acabar a temporada, seria legal postar, porque teatro brasileiro é, assim, terra sem lei. Não existe quase nada sobre boa parte das peças brasileiras, assim. Lembro que tem até um vídeo da Dercy reclamando disso. Ela fala que as pessoas vai fazer dicionário do teatro brasileiro, e não tem nada, não tem muito o que colocar lá no dicionário, né? As pessoas não vão, as pessoas não têm documentos para onde ir, tem muita peça que a gente só sabe o nome também, porque saiu no jornal e tal. Então assim, gente, eu acho que é legal a gente ter o registro disso, ter um pouquinho de posteridade. Pois bem, nossa, 1 hora, é quase um filme. Não é quase um filme, né? Mas assim, uma fração muito boa de um filme. Passou na metade. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você assistiu até aqui, muitíssimo obrigado. É isso aí. Tchau, tchau, gente. Se inscreva no canal se você gostou. Curta aí, comente. Mostra isso para alguém, se você conhece alguém que talvez tenha essas coisas, mostre isso, porque são coisas que eu gostaria muito de ver. Sim, não só eu, mas sim outros pesquisadores e pesquisadoras de música popular brasileira, de história do Brasil, sei lá, pessoa que estuda mídia e tal. Então, por favor, vamos tentar... Israel, isso está parecendo um apelo desesperado. Isso é um apelo desesperado, né? Porque, sei lá, quanto mais o tempo passa, essas coisas podem se perder, né? Assim como muitas lost medias ainda existirão, eu acho que seria legal a gente tentar correr atrás, né? Para que algumas não se percam para sempre, porque agora uma fita disso pode até existir, mas daqui a 50 anos, sei lá se vai existir, sei lá se vai ter coisa que leia uma fita VHS e tal, né? Enfim, gente. Obrigado. Obrigado por assistir até aqui. Tchau, tchau. Até a próxima.